Tá pensando em comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas numa das maiores e mais seguras exchanges do mundo e ainda te quebra faturar um bônus de R$50? Então conheça a OKEx, o link tá na descrição. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma possível proibição do Bitcoin em 2021. É isso mesmo que você está ouvindo, não estou exagerando, vocês já vão entender o porquê. Porque o Bitcoin está incomodando muitas pessoas, está incomodando muitos políticos, muitas pessoas que têm ali uma certa inveja do ativo, que porventura não estão ganhando com a valorização dele. A partir de agora, quem tem criptomoedas vai ficar muito visado, né? A pessoa vai ter que tomar ali alguns tipos de medidas de precaução, né? E sim, o Bitcoin está correndo esse risco de ser proibido, né? Em vários locais do mundo, tá? Não estou falando aqui apenas de Brasil, estou falando a nível global, ou então ser ali duramente regulamentado e, consequentemente, as negociações de criptomoeda vão ficar muito mais difíceis, vão ficar algumas delas quase que impossíveis, e com certeza isso deve impactar negativamente no preço, tá? Mas qual será o impacto que isso deve ter no preço? Até porque teve um país que proibiu o Bitcoin recentemente, né? Tentou proibir e o preço caiu $5.000. Então já viu que esse vídeo está muito completo, muito interessante, que vai alertar muitas pessoas, então não perde nenhum segundo desse vídeo, fica comigo até o final que eu garanto você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado sobre o que pode acontecer com o Bitcoin ainda esse ano, tá rapaziada? Mas antes, só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscrever e além disso darem like e compartilharem com geral. E se você quiser negociar, né, quiser comprar ou vender bitcoins ou outras criptomoedas, eu recomendo a exchange OKEx. Os caras estão com uma promoção muito boa, que se você faz o cadastro pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição e faz uma compra de $100 em criptomoedas, você obtém ali um bônus de mais de R$50, mas aproveita que esse tipo de oportunidade é apenas com o link que eu deixei aqui na descrição, valeu? Recado dado, agora vamos comentar ali sobre esse risco, né, que de fato Bitcoin e outras criptomoedas, não é somente o Bitcoin em si, mas outras criptomoedas estão correndo no ano de 2021 de serem duramente regulamentadas. Então muitas empresas, né, que poderiam surgir com taxas baixas de negociação, muitas operações com criptomoedas passarão a não existir mais, e assim, pode ter em casos mais extremos, né, mais extremados, a proibição completa do Bitcoin. E com certeza, né, isso vai impactar negativamente no preço, o preço tende a cair. Então mesmo que o Bitcoin não seja duramente regulamentado ou então proibido aqui no Brasil, isso deve sim afetar o preço aqui também em terras tupiniquins. Afinal, o preço do Bitcoin é cotado primeiramente em dólares. Nunca se esqueçam disso, né? O preço global do Bitcoin é em dólares. Mas o que está acontecendo? Por que estão agora querendo ir para cima do Bitcoin com tudo? Por que não fizeram isso antes, Rodrigo? Muitas pessoas podem me fazer essa pergunta. E o fato é que o Bitcoin vem ganhando muita atenção, muito destaque, não somente ali por parte das pessoas físicas, mas também de empresas, né? Eu não falo somente das grandes empresas, não. Micro e pequenas empresas também já estão passando a investir em Bitcoin, inclusive aqui no Brasil. Claro que eu não posso aqui citar nomes por uma questão de privacidade e segurança, mas eu conheço sim alguns empresários que estão alocando ali parte das suas quantias, né, das suas reservas das empresas em criptomoedas. E essas pequenas, né, micro e pequenas empresas que são responsáveis ali por grande parte do PIB aqui no Brasil. Eu creio que mundo afora, né, nos outros países, esse tipo de realidade não seja diferente, seja a mesma coisa, tá? E mesmo que os caras paguem o roubo legalizado, sim, o Bitcoin tem ali uma certa margem, né? Eu não diria que seria completamente impossível, mas dá ali uma certa margem para que as pessoas não paguem o roubo legalizado, conhecido como imposto, e isso está incomodando muito tanto o governo brasileiro quanto outros governos por aí que estão estudando formas de quererem meio que podar um pouco as asinhas do Bitcoin, principalmente nesse momento atual que o Bitcoin vem passando, né, de tanta bonança, de tanta valorização, e isso acaba atraindo a atenção de muitas pessoas. E o fato é que o Bitcoin já está fazendo um estrago tão grande ali em muitos estados que ele destruiu a moeda fiduciária da Nigéria. Claro que não foi o Bitcoin em si que destruiu, foram medidas governamentais. O Bitcoin só salvou aquela população, né, aquelas pessoas da tragédia em si, mas para a cabeça dos burocratas, eles pensam que foi a criptomoeda que acabou com a moeda fiduciária deles, como falou um burocrata nigeriano. Então, claro que isso já acende um alerta vermelho ali na cabeça ali de muitos burocratas mundo afora, não somente na Nigéria ou Brasil, até mesmo lá nos Estados Unidos, né, que eles prezam tanto pela soberania do dólar, não somente nos Estados Unidos, mas até fora dos limites
dos Estados Unidos, os caras querem manter o dólar como reserva mundial. Mas assim, um fato bem curioso é que indo na própria contramão desses tipos de acontecimentos, alguns estados, alguns governos estão adquirindo criptomoedas. O próprio governo dos Estados Unidos tem criptomoedas, uma boa quantidade. Pode parecer uma coisa absurda, mas sim, eles têm criptomoedas e uma boa quantidade. O próprio governo norte-coreano, que proíbe criptomoedas para a população, tem criptomoedas. O próprio prefeito de Miami está cogitando a possibilidade de alocar ali parte do capital da cidade em criptomoedas. Então, por que eles podem usar e a população não? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Inclusive, num artigo recente, justamente coadunando com esse tipo de pensamento de proibição do Bitcoin, teve um jurista, não estamos falando aqui de uma pessoa que tem ali pouca importância não, um jurista português que tem ali acesso a alguns jornais, que acabou publicando um artigo dizendo que Bitcoin é moeda de bandido. Sim, em 2021, em pleno 2021, ainda tem gente que pensa isso, ou então finge pensar nisso, O cara fala ali que Bitcoin favorece atividades ilegais, sendo que a própria Chainalysis, que é uma empresa ali que não é tão favorável assim ao Bitcoin, afinal eles tentam ali observar quem está realizando transações com criptomoedas, eles são focados ali em meio que tentar adivinhar quem está realizando alguns tipos de transações privadas e passa esses dados para algumas empresas e governos. Só que eles chegaram ali no levantamento de 0,34% de transações de criptomoedas que sejam relacionadas a crimes. Ou seja, um percentual pífio que cada vez mais vem diminuindo, mas para a cabeça dos burocratas eles não levam em consideração esse dado. Inclusive, até mesmo uma pessoa que seria em tese, entre aspas, muitas aspas, em tese a favor do Bitcoin, que trabalha na SEC, seria um tipo de CVM estadunidense, e ela sempre tem ali o apelido de Cryptomom, como se fosse ali a mamãe das criptomoedas, uma pessoa que estivesse lá dentro do governo para defender criptos. E olha, desde o início, eu sei que teve gente que acreditou nisso, mas desde o início eu não caí nesse tipo de papinho, porque é muita inocência a pessoa achar que algum tipo de burocrata vai de fato defender Bitcoin. Nesse caso aqui ela fala que não, eu sou a favor do Bitcoin, eu não sou a favor de sonegação de imposto com Bitcoin, temos que regular para dar ali um tipo de clareza. Só que, olha só, qualquer tipo de regulamentação, na minha visão, não vai ali acalmar a fúria do Estado. Se o Estado vê o Bitcoin como um tipo de inimigo, vai para cima com tudo, com ou sem regulamentação. Depois, não digam que eu não avisei, tá? E de fato isso pode acontecer ainda nesse ano de 2021, lá nos Estados Unidos. Em outros países podem acontecer proibições, como lá na Índia, pela 12ª vez, estão tentando proibir o Bitcoin. Já tentaram fazer isso recentemente, mas houve ali um certo tipo de imbróglio. O próprio STF lá deles acabou considerando que as criptomoedas não deveriam ser proibidas. Só que o fato é, naquele momento, durante aquele período, o Bitcoin caiu de 33 mil, na época que estava custando esse valor a nível global, para 28 mil dólares. A criptomoeda caiu 5 mil dólares. Então, sim, uma proibição, embora em alguns casos, por gerar ali a cobiça de algumas pessoas e também, nesse caso, facilitar atividades ilegais, porque nesse caso, quem já vive no crime passa a utilizar Bitcoin, ele sendo criminalizado. Só que nesse caso, em específico, acabou gerando ali uma baixa no valor. E lembre-se que a Índia é um dos países mais populosos do mundo e sim, isso vai trazer ali um certo tipo de estrago para o Bitcoin a nível global, mesmo que não estejamos na Índia. E o Bitcoin, sim, na Índia deve ser proibido em 2021, como tentou fazer a China várias e várias vezes e não conseguiu. E por falar em China, também a região autônoma, ou melhor, semi-autônoma de Hong Kong, também vai proibir o uso de criptomoedas. Além disso, a própria Rússia também visa proibir Bitcoin e outras criptomoedas, principalmente nesse período bem turbulento, bem complicado que a Rússia vem passando atualmente. Então, sim, isso aqui pode acabar se espalhando entre vários países, isso me preocupa bastante, me preocupa muito. Uma hora isso poderia vir a chegar aqui no Brasil, caso de fato muitos países aderissem a esse tipo de medida. O Brasil, como sempre, é vanguarda em copiar medida que não presta de outros países, copiar coisa boa, não copia, só copia coisa que não presta, aí vem rápido pra cá. Se houvesse tal tipo de proibição, isso poderia levar um certo tempo, eu não acho que seria de maneira bem rápida do dia para a noite aqui em terras tupiniquins. Eu acho que levaria um certo tempo para as pessoas se prepararem e assim, devido ao próprio trâmite das reformas que tendem a serem discutidas lá no Congresso Nacional, também o ano que vem vai ser ano eleitoral, então isso tende um pouco a afastar qualquer tipo de regulamentação, pelo menos até 2023,
E assim, eu não estou dizendo que não vai ser proibido ou regulamentado. Vai que algum tipo de senador ou deputado tira da cartola, né, algum tipo de medida completamente extraordinária, coloca lá em pauta, votam e passam do dia para a noite na calada da noite. Isso não seria impossível. Eu não creio, pelo menos na nossa realidade atual, que isso venha a acontecer, mas eu não descarto 100%, tá, rapaziada? Inclusive, caso de fato venham a proibir, né, caso vão com tudo e proíbam, a pessoa, para que utilize-se de criptomoedas, né, nesse caso, vai ter que se utilizar de tecnologia principalmente descentralizada e anônima, tá? O pessoal vai ter que se comunicar com outras pessoas, seja dentro ou fora do país, de forma anônima, para que não deixe rastros, para que não deixe pegadas ali, para que possíveis burocratas venham e investiguem essa pessoa, e de preferência sejam pessoas fora do país, tá? Eu sei que não é fácil fazer esse tipo de operação, mas sim, tem operações que podem vir ser feitas. Claro que eu não estou endossando isso aqui, tá? Mas só estou aqui apenas exemplificando fatos que já existem, que você pode fazer operações entre países, né, operações ali de forma camuflada. Vamos ver ali o que se passa com relação a qualquer tipo de regulamentação, então proibição, tanto aqui no Brasil, tanto fora do Brasil, mas uma coisa eu falo, uma coisa é certa, as coisas estão esquentando e se prepare, tá? Não digo que é para você vender todas as suas criptomoedas do dia para noite, não é isso não, tá? Inclusive eu acho que no médio a longo prazo o Bitcoin tende a se beneficiar disso, claro que no curto prazo haveria ali um certo tipo de queda, né, um certo tipo de trauma, mas digamos assim, eu acho que aqueles que sejam fortes, sim, esses no longo prazo sairão muito beneficiados. Mas pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então um vídeo um pouco, digamos assim, pesado, mas que vai abrir os olhos de muitas pessoas com relação à realidade atual. Se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.